meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos continuidade à nossa aula sobre o Brasil Colônia. Faremos a terceira parte da nossa aula. Vamos lá? Bem, em nossa última aula, nós vimos o chamado período pré-colonial. A pré-colônia antecede a oficialização da colonização do Brasil, que é esse período, como vemos na tela, entre os séculos XVI e XIX, que vai, portanto, de 1530 a 1822. Como vimos também em nossa aula passada, o Portugal resolve iniciar a colonização do Brasil em virtude de vários fatores, dentre eles a perda do monopólio do comércio de especiarias orientais, em virtude da concorrência com as outras nações, e também o risco de perder as terras brasileiras em virtude das invasões francesas, especialmente as invasões francesas. Assim, o Estado português inicia o processo de colonização com uma expedição, que foi a expedição de Martim Afonso de Souza, esse rapazinho que vemos na imagem ao lado. Martim Afonso de Souza explorou, reconheceu, defendeu a costa brasileira de possíveis excursões de outros povos da Europa, dando início assim ao período que denominamos de período colonial. Veremos a seguir qual foi a opção de Portugal para iniciar esse processo de colonização e as características desse sistema. Vamos lá? Muito bem. Para falar dessa opção do Estado português, falaremos de uma organização política administrativa. Portugal optou pelo sistema chamado capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias vigoraram no Brasil de 1534 a 1500. Essa data está errada. Puxa vida. Volta lá no outro slide. Ah, já sei porque colocou isso. Já sei. Tá bom, vamos lá. Muito bem. Portugal optou pelo sistema de capitanias hereditárias. O sistema político-administrativo, portanto, foi o sistema que implantou essas capitanias. Essas capitanias consistiam na divisão do litoral brasileiro em 15 lotes que foram doados a membros da nobreza e da burguesia portuguesa. Lembrem-se que, pelo Tratado de Tordesilhas, apenas o litoral do Brasil pertencia a Portugal. As terras do interior pertenciam, de acordo com esse tratado, à Espanha. Esses 15 lotes de terras foram entregues a membros da nobreza e da burguesia portuguesa. Portanto, falamos que as capitanias, elas constituem uma iniciativa particular. Por quê? O Estado português não queria e nem tinha condições de investir na colonização do Brasil. Lembrem-se, tinham perdido o monopólio do comércio de especiarias orientais. Portanto, transfere para particulares o ônus, a dívida da colonização. Assim, o caráter que foi adquirido por esse sistema é um caráter descentralizado, ou seja, cada capitão donatário, que é o comandante da capitania hereditária, como veremos no próximo slide, ele tinha o poder na sua capitania, o que leva à constituição de um sistema de caráter descentralizado, ou seja, uma capitania não tinha relação direta com a outra. O comandante da capitania, ele determinava tudo dentro da própria capitania. Vamos ver como isso funciona. Vejam bem, eu mencionei no slide anterior o capitão donatário. Quem é o capitão donatário? Ele é uma espécie de governador. Ele vinha para o Brasil e ele pode ser um nobre ou um burguês. Cada capitania tinha um capitão donatário, daí o nome capitania hereditária. O capitão donatário, ele recebia
recebia, quando vinha para o Brasil, dois documentos. Que documentos são esses? A carta de doação, como vemos na tela, e o foral. No que se constitui cada um desses documentos? A carta de doação é o documento que registra a posse da terra. Então, quando o donatário ele recebia a capitania, ele recebia esse documento que dava a ele a posse da capitania. Posse não é propriedade. Entendam bem, se eu tenho posse, eu não posso vender. Eu aluguei um imóvel, eu tenho posse, eu não sou o dono. A propriedade da capitania é do Estado português. Além disso, o capitão donatário recebia também o foral, que estabelecia os direitos e os deveres do donatário. Um dos direitos que o donatário tinha era o de explorar a terra, e ele tem a posse da terra, que ele podia dividir com outras pessoas. Quem são essas outras pessoas? O sesmeiro, que é o colono. Então imaginem bem, se uma capitania, ela tem, para vocês terem ideia, mais ou menos a extensão de um estado, ou às vezes mais de um estado, obviamente o capitão donatário ele não daria conta de administrar tudo sozinho. O que ele pode então fazer? Doar para outros nobres, tá, pessoal? Eu não estou falando aqui que ele podia doar para pequeno proprietário, para alguém pobre que veio da Europa, um servo que veio da Europa. Ele não poderia doar essa terra para essas pessoas, ele doava para nobres ou burgueses, como ele. E dividia, portanto, a terra. Quando eu observo, como vimos no mapa anterior, a extensão da capitania hereditária, essa capitania ela está dividida, portanto, em sesmarias, que dão origem, prestem bem atenção, desculpa, ao sistema de latifúndio no Brasil. As sesmarias originaram o latifúndio. Veja se você entendeu. A capitania tem a extensão de um estado. A sesmaria, que é a divisão da capitania, muitas vezes tinha a extensão de uma cidade. Vejam bem, que deu origem ao latifúndio. Bem, o capitão donatário tinha, além dos direitos, deveres também. Que deveres? De pagar impostos e de proteger a terra das invasões. Ou seja, Portugal se desobriga da colonização, transferindo, como eu já disse, a particulares toda a responsabilidade pela colonização. Muito bem, esse sistema teria dado certo? Não deu certo. Então nós podemos falar que vários fatores levaram ao fracasso da maioria das capitanias hereditárias. Que fatores foram esses? Bem, antes de falar dos fatores, vamos lembrar que apenas duas capitanias prosperaram, as capitanias de São Vicente e Pernambuco. A que pode ser atribuído o sucesso dessas capitanias? Principalmente ao fato de que o produto, como veremos em aulas seguintes, que fez com que Portugal optasse, o produto que levou Portugal a colonizar o Brasil e ter rentabilidade econômica, foi a cana-de-açúcar. E essas duas capitanias tinham terras propícias à plantação de cana, dentre outros fatores. Mas por que então as outras não deram certo? Primeiro fator, falta de investimento e interesse da maioria dos capitães donatários. Eu sou um nobre em Portugal, recebi a capitania hereditária, mas muitas vezes não tenho o mínimo interesse em vir para o Brasil. Uma terra distante, cercada de mitos, já chegava à Europa a essa altura uma desmistificação daquela ideia de paraíso inicial. Então, a ideia de que o índio atacava os portugueses, e isso era real. Então, tudo isso fez com que muitos capitães donatários não chegassem nunca a tomar posse da capitania hereditária. Além disso, a hostilidade indígena. Os índios, obviamente, não aceitaram que a terra lhes fosse tomada passivamente. Lutaram contra o invasor.
Temos também a dificuldade de comunicação entre as capitanias. As capitanias, como eu disse, o próprio fato do sistema ser um sistema descentralizado dificultava a comunicação entre uma capitania e outra, além da dificuldade de transporte. Imaginem vocês que com os transportes disponíveis na época, uma viagem de uma capitania para outra poderia durar dias ou meses. Portanto, essa dificuldade foi um outro fator dificultador. E por fim, o solo pouco fértil de algumas capitanias. Eu mencionei que o sucesso de São Vicente de Pernambuco pode ser em grande parte atribuído ao solo propício à plantação de cana-de-açúcar. O oposto ocorreu nas capitanias que não vingaram. Por quê? Porque essas capitanias, elas acabam não tendo solo propício para a plantação do produto, que foi a opção de Portugal para iniciar a colonização. Portanto, Portugal teve que substituir o sistema de capitanias hereditárias por um outro sistema? Não. Portugal iria modificar esse sistema, criando o chamado governo geral. O governo geral é o assunto da nossa próxima aula. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.